de volta com Hashtag A Dica, o programa que traz aqui as importantes informações sobre o PMGS, Programa de Melhoramento Genético da raça Senepol. Como a genômica ajuda na seleção de genes específicos? O que a gente pressupõe que o melhoramento traga é o melhoramento genético, é o ganho genético. E esse ganho tem que ser grande, o maior possível, mais rápido possível, melhor intervalo de gerações, e para isso a gente usa as ferramentas, inclusive a ferramenta genômica. Ao se determinar as DEPs de touros jovens com alta acurácia, ou seja, são animais ainda com 2 anos, 2 anos e meio, mas que pelo DNA eles já apontam com muita segurança para o fato de serem animais bons reprodutores, com alta acurácia, com alta precisão, esse uso encurta o intervalo de gerações. Então, em raças que estão usando essa tecnologia de forma mais intensa, a reposição de touros é muito mais rápida. Então, aquela história de que esse touro é muito bom, ele nasceu em 1980, isso já passa a não existir. O touro bom é aquele que nasceu em 2016 e o touro de hoje já não vai ser bom em 2020. Então, esse processo dinâmico que a genômica ajuda a empurrar e a promover. E com isso promove e cresce a raça, cresce a sua qualidade, a sua certificação e esse é o objetivo, no final das contas, de um programa de melhoramento genético. Agora explana pra gente qual é a diferença entre o melhoramento tradicional e o melhoramento genômico. Bom, essa é uma pergunta interessante. O melhoramento tradicional e o melhoramento genômico são, na verdade, uma continuidade de tecnologia. O primeiro passo para se fazer melhoramento é medir. É medir e coletar fenótipos de peso, tamanho, crescimento, fertilidade, qualidade da carne. E aplicar equações matemáticas que permitam identificar quais os animais através das suas DEPs. Essas equações, quando alimentadas com informações genômicas, ou seja, com testes de DNA específico que geram informações que alimentam essa matemática, elas permitem gerar DEPs com maior acurácia, ou seja, com maior precisão. É isso que o criador precisa para tomar decisões de acasalamento, para tomar decisões de seleção. Então, a diferença crucial entre melhoramento genético, melhoramento tradicional e melhoramento genético genômico é que se inclui uma nova ferramenta que permite olhar o animal por dentro. Esse aumento de acurácia, esse aumento de precisão pode ser traduzido da seguinte forma: é como se você tivesse um touro, um animal que você não conhece ainda a sua capacidade genética, mas graças ao teste genômico é como se ele tivesse muitos filhos testados. Então isso confere um processo, uma maior precisão no processo e com isso maior avanço e rapidez no processo de seleção. E o que é DEP genômica? Bom, a DEP genômica é a sigla de diferença esperada na progênie. Essa informação ela vem de cálculos matemáticos feitos com um banco de dados que contenha fenótipos e genótipos, que tem informação de DNA e informação produtiva. Quando se aplicam equações matemáticas, se determinam as DEPs. As DEPs genômicas são aquelas que têm mais força hoje em dia e que têm sido o carro-chefe dos programas de melhoramento genético assistidos pela genômica. Genômica funciona 100%? Essa é uma expectativa muito grande, né? Quando a genômica veio, as pessoas começaram a pensar, puxa, se a genômica significa analisar o DNA e o teste DNA é um teste 100%, como por exemplo no caso das paternidades, então a genômica também é 100%. Mas é importante entender o que é genômica. No contexto do melhoramento genético, a genômica é um processo de melhoramento que usa a informação do DNA. E esse processo, por envolver muitas variáveis, por envolver diferenças no ambiente, enfim, uma coisa um pouco mais complexa, quando você faz um teste no animal para dizer como ele é genomicamente, você não afirma isso com 100% de precisão. Você vai chegar próximo disso ou mais próximo disso se o seu processo de seleção genômica e de banco de dados for bastante robusto. O grande exemplo é o gado holandês. Para você ter uma ideia, na raça holandesa na América do Norte, são genotipados, ou seja, são feitos o teste de DNA, já foram feitos em torno de 1,5 milhão de indivíduos. E esses testes de DNA se associam com dados fenotípicos
produção de leite, quantidade de gordura, de proteína, de milhões de animais. Essa união de genótipos com fenótipos, com as características, permite calcular índices genômicos com bastante precisão. No gado holandês, essa precisão chega a 85%. Ah, mas como isso é no Senepol? Bom, o Senepol está começando e esse banco vai dar o pontapé inicial com cerca de 4 mil animais, e esses animais genotipados, mais o banco de fenótipos existentes hoje na raça, vai permitir calcular essas DEPs, essas diferenças esperadas na progênie, com uma certa precisão. Essa precisão tende a aumentar a partir do momento que os associados, os participantes do programa de melhoramento genético, contribuem com informações fenotípicas e com informações genotípicas, ou seja, com dados colhidos na fazenda e com o teste de DNA. Então, a gente espera chegar próximo do 100%, não vamos chegar nesse 100% porque não é esse o propósito, mas é quando se fizer acasalamentos, quando se tomar decisões, fazer isso com muito critério e com muita precisão. Por hoje é só, o programa #A Dica volta depois para você com muito mais informações sobre o PMGS. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.